Bom, nós estamos numa série, uma quaresma, né? Nós estamos caminhando da quarta-feira de cinzas, vamos até o fim de semana que vem, que é o grande domingo de Páscoa, meditando sobre 40 dias no poder do sangue de Jesus. Hoje a gente não tem um telão do centro, ok? Porque ele já faz parte do nosso cenário, mas tem um QR Code aqui agora, para você não ficar perdido em todas as palavras, em todos os versículos, tem frases, é só você escanear aqui agora, ó, já vai tudo para o seu celular. E eu te digo mais, se você escanear esse QR Code, teu celular já valoriza em R$1.000, só do conteúdo abençoado que vai para dentro dele aí. Então escaneia logo para você não perder nada e não ficar aí desatento. Já põe também o celular no modo avião, senão você está vendo o texto lá e aí um filho, né, de Deus manda um WhatsApp para tirar sua paz, ou marca alguém no Instagram, você vai ver que seu time perdeu, se seu time tiver... não, hoje não está jogando nada não, né, gente? O nosso time de todo mundo aqui já perdeu, e vai perder terça de novo, mas a Copa a gente ganha. 2 améns. Bom, vamos falar de uma coisa que a gente não perde, a bênção de Deus, amém, gente? Efésios 1:7 é o texto base da campanha da quaresma. Paulo disse assim, ó: nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Tem uma linha do tempo aí, de todas as palavras que nós fizemos desde o início até agora, e nós estamos falando aqui sobre coisas maravilhosas. Na primeira semana a gente falou sobre o poder do sangue, trouxe redenção. Na segunda, o poder do sangue trouxe perdão, depois salvação, foi um domingo lindo. Nós tivemos depois, o poder do sangue trouxe libertação. Semana passada, nós falamos sobre o poder do sangue trouxe transformação. Hoje, o poder do sangue, nós vamos falar que ele trouxe cura e restauração. E domingo que vem, ou sexta e sábado, para quem vier nesses dias, nós vamos falar sobre o poder do sangue trouxe vitória sobre a morte. Será uma palavra diferente, com uma encenação e uma meditação breve no final, vai ser lindo, amém? Mas hoje, a sexta palavra da série, o poder do sangue de Jesus trouxe cura e restauração. Você pode repetir? Diga: cura e restauração. Quero te convidar para lermos juntos João capítulo 9, a gente vai ler do verso 1 ao 25. Quem se lembra como a gente lia a Bíblia da moda antiga? Vai fazendo aí, por favor. Alguns estão ligados. Fica de pé aí para a gente ler a Bíblia. Ai, pastor, deixa eu quietinho. Vai ficar quietinho meia hora. Mas agora vamos ficar de pé para a gente ler. Dar mais atenção, né? Colocar reverência. João capítulo 9. É um texto um pouquinho extenso, mas é uma história maravilhosa. Nós vamos ler do verso 1 até o 25. Então liga a Bíblia aí no celular, se você não tem ela impressa. Se tem impressa, abra. Se não tem nenhum dos dois, pede carona para alguém que está do lado. Fala: irmão, deixa eu ler contigo hoje. E vamos meditar nessa história poderosa. João 9, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo.
Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Verso 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Verso 17: tornaram, pois, a perguntar ao cego. Tem uma CPI aqui da cegueira, gente. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Verso 25 e último, ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uau, que história maravilhosa. Vamos aplaudir Jesus por essa história linda, gente. Meu Deus, senta aí, por favor. Que texto poderoso acabamos de ler. João 9, do verso 1 ao 25. Na verdade a história vai continuar um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente lê mais. É uma história daquelas assim que nos ensina grandes lições. Primeiro, nós já aprendemos as dimensões da cura e da restauração aqui em João 9. Nós podemos identificar 3 pontos que Jesus tocou na vida desse homem, e Ele também quer tocar nas nossas vidas nessa noite. O primeiro ponto foi uma cura e restauração física. Então a primeira ação de Jesus foi no físico daquele homem, porque a Bíblia diz que ele era um cego de nascença. Nós estamos falando aqui de uma condição permanente e irreversível, humanamente falando. Então não era um tempo que tinha como você fazer uma cirurgia para voltar a enxergar. Não era como hoje: alguém não nasceu cego, mas ele se tornou uma infecção muito forte, uma catarata, um problema na vista. Então tem uma cirurgia, tem uma lente que põe, tem alguma coisa que troca e a pessoa volta a ver. Não, nós estamos falando de um tempo aqui que não tinha nenhuma tecnologia avançada na ciência, na medicina. Então, humanamente falando, era um quadro irreversível, cego de nascença. Mas Jesus toca e traz uma cura física. A segunda cura que Jesus faz na vida dele é uma cura emocional. Porque além de tocar no físico, Jesus toca nas suas emoções, porque a cegueira implicava em uma exclusão social e em um estigma religioso. Por quê? Todo deficiente, e principalmente visual, ele não tinha como trabalhar naquele tempo. Nós estamos falando de situações precárias. Então quase todo deficiente visual tinha que mendigar. A única forma dele viver era mendigando. Então isso fala de uma exclusão. E outra, além da exclusão social, um estigma religioso. E a pergunta dos discípulos aponta para isso. Olha o que os discípulos falaram em João 9:2. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então nós temos aqui uma indagação, né? Existiam correntes judaicas que associavam o sofrimento à culpa direta. Até hoje tem gente que pensa assim: fulano está passando uma luta, pode caçar que tem algum pecado ali que não, gente, pelo amor de Deus. A nossa vida ela é composta por momentos desafiadores também.
E isso não quer dizer que nós estamos fazendo algo errado ou estamos pecando. Então Jesus vem e ele rompe com essa lógica simplista, tipo assim, se ele está sofrendo é porque alguém pecou. Então isso é simples, né? Ninguém peca mais e ninguém sofre. Então na verdade sou eu que vou gerar o meu bem-estar. Então se o fato de eu pecar ou não é que eu vou resultar em um Deus bom ou mau, então sou eu que mando em Deus. Então são as minhas ações que controlam Deus. Isso não faz sentido. Aí Jesus já dá logo um corte nele e diz assim, não tem nada disso. Não foi, ele rompe com isso. O sangue de Jesus não apenas trata sintomas externos, mas ele purifica o interior. E a terceira coisa que Jesus toca nele é uma cura espiritual. Então eu quero te trazer 4 lições nesta palavra, hoje à noite, de como acessar a cura e a restauração pelo sangue de Jesus. O primeiro ponto que nós aprendemos nessa história de como acessar a cura e a restauração é: confie na forma como Deus age. Vamos dizer isso? Diga assim, põe a mão no peito e diga: eu preciso confiar na forma como Deus age. Gente, é bom falar isso, né? E a gente sabe que é preciso, mas na prática, vamos falar a verdade? É muito difícil. Sabe por quê? Olha comigo João 9,6. Dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Você consegue entender? O homem chega diante de Jesus, precisando de uma transformação altamente relevante, necessária na sua vida, e a forma que Jesus usa para ministrar na vida dele é cuspir no chão, fazer um lodo com o cuspe e colocar nos olhos dele. Eu quero que você entenda que talvez essa não seria a última opção que esse homem pensaria, não. Ela não seria provável. Ninguém vai chegar perto de alguém e falar assim: você podia dar uma cuspida em mim aqui para eu receber uma bênção? E parece que Jesus gostava desse negócio de cuspe, né? Domingo passado nós citamos aqui uma outra história de um outro homem cego que Jesus cuspiu, só que esse Jesus cuspiu nele, né? E aí ele foi curado, mas ele foi curado assim, ele começou a enxergar os homens como árvores, depois Jesus orou de novo e ele foi 100%. Agora esse é outra história, porque nessa agora Jesus cospe no chão. Aí, eu acredito que você saiba disso, mas uma pessoa que tem deficiência visual, ela desenvolve uma audição muito aguçada. Por quê? Um sentido vai compensar o outro. Então eu quero que você imagine, o cego está ali, não está vendo nada, ok, cego, Jesus está na frente dele, ele está esperando. Dizem que esse homem aí vai me curar. E aí esse homem, então eu não vou dizer que Jesus escarrou aqui, porque Jesus era um lorde, né? Mas Jesus deve ter pelo menos o barulhinho do chap no chão. Aí Jesus abaixa e o cego está escutando assim, ó. Sabe? E aí eu quero que você entenda o que passou na cabeça desse cego. Ô Jesus, cadê o senhor? Está aqui, o senhor está abaixado, o que o senhor está fazendo aí no chão? Jesus, uma laminha. Para quê? Eu vou passar no seu rosto. Por quê? Para você ser curado. Quem aqui ficaria, gente, nessa cena? Me ajuda a sair daqui, gente. Vai cuspir na sua mãe, Jesus. Coitadinha de Maria, sobrou para ela. Quem entraria numa fila aqui hoje, se eu dissesse para você: você quer receber uma bênção? Faz uma fila aqui no final, eu vou cuspir num barro e vou passar na sua testa. Homens de cá, mulheres de lá com a Rosana. E quem entraria nessa fila, gente? Ninguém. Está vendo? Está vendo como é fácil falar que a gente confia no agir de Deus, mas na hora que você confiar mesmo é difícil? E se eu te dissesse que Deus me mostrou que a bênção hoje chegaria na tua vida através de uma lama que eu vou passar em você, que eu cuspi e fiz ela? Você acreditaria nisso? Claro que Deus não falou isso e eu não vou fazer. Mas nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Nós queremos que Deus encaixe o agir dele dentro da nossa lógica, dentro da nossa vontade. A gente chega para Deus com uma lista pronta. E Deus segue na risca, viu? Se o senhor não seguir certinho do jeito que eu estou precisando, eu saio da igreja, Senhor. Eu saio. Eu paro de dar dízimo. O senhor está vendo, né? Deus deve ficar rindo. Assim, criança boba, não sabe nem o que está falando. Aceita, que dói menos, já diz o ditado, né? Aceita o que Deus
tem para a tua vida. Gente, você consegue entender que Jesus poderia ter curado esse homem de várias outras formas? Ele poderia ter orado por ele, ele poderia ter só falado, olhos se abram, ele poderia ter feito uma oração, ele poderia ter pedido para um dos discípulos orar, todas as outras formas mais simples, mas Jesus escolhe lodo, resultado de cuspe, e é assim que Deus faz. Você consegue entender que esse homem, olha essa viagem aqui comigo, antes desse homem chegar até Jesus, ele era cego, mas quando ele chega diante de Jesus, agora ele é um cego cuspido, com lodo, e a Bíblia não diz que a visão dele voltou imediatamente quando Jesus passou a lama, não, então agora ele ainda está cego, e ele é um cego sujo, e tem um monte de gente que quando entrega a vida para Jesus, é isso que acontece. Pastor, depois que eu passei para a lei dos crentes, aquele versículo se cumpriu na minha vida, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Bom, primeiro que isso não é um versículo, e é assim às vezes que acontece mesmo. Você entregou tua vida para Jesus, e as coisas viraram de perna para o ar. Meu Deus, parece que está tudo dando errado. Antes eu era só cego, agora eu sou um cego com lama. Meu Deus, e está esquisito. Ei, calma, calma, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Fica firme, porque as coisas vão melhorar, as coisas vão clarear. Jesus sabe o que Ele está fazendo, Ele tem uma obra maravilhosa para realizar na tua vida. Não foge não. Se esse homem sai correndo, se ele briga com Jesus, fala assim, eu não esperava que você fosse cuspir em mim não, eu vou sair daqui, ele teria ido embora, ainda cego e sujo, mas agora ele esperou, ele confiou. É como se esse homem falasse assim, eu não estou entendendo nada o que o Senhor está fazendo, eu nunca vi alguém ser curado com lama, mas eu vou confiar no teu agir. Deus está te dizendo nessa noite, confia na obra que eu estou fazendo. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, igreja, Jesus vem para confrontar os sistemas humanos. Você precisa confiar na forma como Deus age, mesmo quando essa forma confronta a tua lógica. Pastor, eu sou de exatas, meu ramo é cálculo, é matemática, é contabilidade, é tudo preto no branco, é tudo certinho. Pastor, eu tenho uma programação, tudo tem que encaixar, eu sou muito racional, eu trabalho com lógica. Ei, isso é no teu trabalho, na tua profissão, e continue lá assim, não estou pregando desorganização aqui não, mas na vida com Deus não é assim que funciona. Nós não vamos entender tudo que Deus faz, e nós vamos precisar de um componente chamado fé, para continuar na jornada, porque quando tudo der errado aparentemente, Deus está agindo de forma poderosa. Você sabe qual é esse domingo hoje? É o domingo de Ramos. A igreja católica leva ele até mais a sério, né? Assim, no sentido de encenação, eles vão para as missas com os ramos lá literalmente, porque é o domingo que Jesus entra em Jerusalém. E aí eu quero que você entenda, quando ele entra lá, as pessoas colocando ramos para que ele passasse. Gente, você consegue entender o que estava para acontecer ali? Alguns poucos dias depois, a festa que acontece para Jesus, quando ele chega em Jerusalém, se tornaria na maior dor da sua existência. Jesus sabia que ele morreria alguns dias depois de entrar em Jerusalém, sim ou não, igreja? Sim. Mas ele entra mesmo assim, porque ele está dizendo, Pai, eu sei que vai doer, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Deus está procurando filhos que vão aceitar o seu agir, e vão adequar a sua vida confiando na forma como Deus age. A cura que você precisa, ela começa quando você aceita o toque sobrenatural de Deus, e não quando você entende o processo. Pastor, não estou entendendo nada. Segue, só segue. O segundo ponto que nós aprendemos nesse texto é: caminhe em obediência à palavra. Obediência à Bíblia, à palavra de Deus. Olha o que Jesus falou depois de cuspir na terra, fazer lama e pôr nos olhos dele. João 9,7. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você consegue ler aqui? Tá. E esse ali
ficou doidinho. Aqui dá para ler. Esse aqui também não está muito. Esse telão nosso, nós vamos mandar eles para reforma. Vai lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mas preste atenção. A cura não. Quando Jesus passou a lama nos olhos dele, esse homem está na parte norte de Jerusalém, ok? O tanque de Siloé ficava na parte sul. Aí eu quero que você entenda a ordem que Jesus dá para ele. Você vai andar daqui, atravessar a cidade inteira e se lavar nesse tanque. Só que esse caminho, ele ainda estava cego. Porque só depois que ele chegou no tanque, se lavou, ele voltou vendo. Então todo esse percurso, este homem vai fazendo, tateando. Esse homem vai fazendo, correndo o risco de errar o caminho. Esse homem vai fazendo, correndo o risco de cair, tropeçar, se machucar. Faz sentido? Parece que Jesus tirou o dia para judiar desse cara. Primeiro passa lama com cuspe nos olhos dele, e agora dá uma ordem: vá daqui onde nós estamos até o tanque de Siloé e lave-se. Não parece que tem lógica isso, mas ele obedeceu. O alfabeto de Deus não é ABCD, é obedecer. Pegou? Amém, gente? Então cutuca quem está do teu lado e fala para essa pessoa: apenas obedece, irmão. Não teima não, obedece. O tanque Siloé significa enviado. Ei, igreja, Jesus sempre vai te enviar para algum lugar, para fazer alguma coisa, mas nós estamos às vezes, contra-argumentando, né, Jesus? Você consegue imaginar o cego falando assim: passou a lama, agora Jesus fala: vai lá no tanque Siloé e lava. Não, Jesus, arruma uma bacia aqui mesmo que eu lavo aqui. Não, ele não questiona, ele obedece a palavra. A cura e a restauração está na obediência. E é muito lindo isso, porque a obediência, ela tem que ser incondicional, gente. Não basta obedecer, ou tentar obedecer, mas falar assim: você podia me explicar o porquê que você está pedindo isso? Não, com Deus não é assim que funciona. Um dia eu estava pregando, era num outro prédio que nós tínhamos, e o Davi era muito pequeno, ele chegou assim por trás e puxou a minha calça. Eu estava no início da pregação, aí eu abaixei e falei: o que foi, filho? Aí ele: pai, ele falou um negócio lá que eu não entendi muito. Aí eu falei assim: filho, senta que depois a gente vê isso. Aí eu voltei a pregar, aí quando eu olhei de novo, ele estava sentado no chão assim, do meu lado. Aí eu olhei e pensei, a igreja toda vendo, eu falei: não, filho, senta aqui não, vai lá, senta lá com ele. Aí ele foi. Mas aquele dia, aquele ato me ensinou. Uma criança obediente. Meu pai mandou sentar, não tem cadeira aqui, mas eu estou sentando, porque ele falou. Quantas vezes eu e você não fazemos assim com Deus? Deus fala: filho, faz isso. Não, Deus, mas isso não vai funcionar. Quem somos nós? Senta, aqui não tem cadeira. Senta. Deus faz. Vai, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor, dá uma explicada melhor aí. Aí tem gente que é explicada melhor, ele fica indo atrás de profeta. Não, eu vou ali, tem uma igreja que está melhor do que o Fujioka, revelando assim, e tal. Vai, quebra a cara. Vai, quebrar a cara. Porque a profecia, você não corre atrás dela, ela que corre atrás de você. Deus não caducou, Deus sabe o seu endereço. Ele quer falar contigo, Ele vai e fala direto ao teu coração. Não existe profecia caçada, aprenda isso. Todas as vezes que você sair atrás de uma profecia, você está arrumando um problema. Não gostei, pastor, inclusive nem vou vir mais daqui, porque nessa igreja não tem revelação. Eu não sei como que você fala que não tem revelação, porque todo domingo a gente abre a Bíblia e prega ela aqui. É Bíblia, é revelação do céu. Agora a gente às vezes quer que Deus faz um tratamento VIP. Fala o meu nome: eis que falo contigo, Alfredo. Tem algum Alfredo? Alfredo e tal. Agora sim, Senhor. Não, obedece, gente, obedece sem entender. Pode ser algo simples que Deus nos pede, pode ser algo mais difícil, como aquele homem aí daquela distância ainda cego, mas obedeça. Olha só que texto poderoso, Tiago 1:22. Obediência precedeu a cura e a restauração completa na vida dele, porque Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
Tem um teólogo e biblista holandês, William Hendriksen, e ele disse: o milagre se completa no ato de obedecer. Amém? O terceiro ponto que eu aprendo nessa história maravilhosa é: persevere em Jesus mesmo sob pressão. Olha o texto, João 9,16: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Você sabe o que esse cego está vivendo aqui no meio da cura dele, logo depois da cura? A Bíblia diz que os vizinhos, que o conheciam de nascença, começaram a duvidar. Eu vi esse menino nascer cego. E sabe o que presta atenção, isso não é Bíblia, tá? Mas tem alguns estudiosos que têm um comentário extra bíblico que dizem que o susto na história de João 9 foi tão grande, porque este menino nasce sem o globo ocular. E aí eles acreditam que Jesus fez um barro com saliva, construindo um globo novo e colocando no lugar e orando. Não está na Bíblia isso, tá? Mas, se foi isso que aconteceu também, dá para entender o porquê desse susto. Mas os vizinhos duvidaram. Esse não é o cego que morava aqui do lado, não. Porque ele está enxergando. É um menino? Sou eu. O menino teve que tirar a identidade dele, gente. Sou eu, está aqui, ó. Sou eu mesmo. Mas você não era cego? Sou, mas eu estou enxergando. Não acredito. Leva para os sacerdotes. Leva para os fariseus. Chega lá nos líderes religiosos. O que é esse menino? Esse menino é cego. Quem te curou? Eu não sei. Um homem chamado Jesus. Cadê ele? Não sei também. O que eu sei é que agora eu posso enxergar. Mas como? Como que esse homem fez isso no sábado? Hoje é sábado. Sábado não pode fazer barro. É trabalho. Sábado não pode curar ninguém. Não pode fazer nada. O sábado para o judeu é parado, sagrado. Tem pecado isso aí. Como que esse cara te curou se ele é um pecador? Como que você está enxergando se esse homem quebrou a lei de Moisés? E o menino, não sei, gente, não sei. Foram apertando ele, foram apertando. Mas o que ele nunca abriu mão é de dizer: eu sei é que ele fez uma obra sobrenatural na minha vida. Eu era cego e agora eu posso ver. E esse homem, olha, os vizinhos duvidaram dele. Os pais foram chamados. Vem cá, chama os pais desse menino. É o teu filho mesmo? Está aqui, ó, certidão de nascimento. Era cego mesmo? Era. Os pais disseram: eu sei que ele é meu filho e eu sei que ele era cego. Agora, como ele foi curado, eu não sei, porque estava com medo. Porque todo mundo naquele tempo que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. E os pais dele não queriam pagar essa conta. Então pergunta para ele é de maior de idade, vocês podem resolver esse problema aí com ele. Então os pais se acovardaram. Os fariseus interrogaram ele por 2 vezes. A pressão religiosa veio sobre aquele homem, tentando invalidar o milagre. Mas o que ele fez? Ele respondeu, João 9,25: uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Ei, deixa eu te falar uma palavra nessa noite. Tem muita gente que vai tentar pressionar você, vai tentar invalidar a tua fé, vai tentar dizer que você não conheceu Jesus. Eu te conheço, cara, você não valia nada, você agora está querendo pagar de santo aí. Você agora passou para a lei dos crentes aí, acha que é melhor do que a gente. Eu te conheço, cara, você ainda tem umas coisinhas e tal, e não sei o que. As pessoas vão te pressionar, as pessoas vão tentar agir contra, para você retroceder, para você dizer: não, eu nem sou crente assim nada, eu vou de vez em quando lá naquele tal do céu na terra, mas não, bate o pé e diga: sim, Jesus fez uma obra na minha vida. Antes eu era cego, eu estava na escuridão, eu estava na cegueira total, mas agora eu vejo, os meus olhos viram o Rei, como aquela canção maravilhosa que o Hosanna Music cantou, I See the Lord. Eu vi, os meus olhos viram o Senhor, e Ele mudou a minha vida. Uau, glória a Deus. Eu fiquei muito triste porque eu descobri um tempo atrás que um irmão da nossa comunidade foi receber uma proposta de emprego, e o outro irmão que indicou para ele falou assim: para você começar a trabalhar nessa empresa, você não pode dizer que é crente, cristão. O meu patrão não contrata crente. Aí o irmão: pode deixar, vou fazer o trabalho certinho. Aí pegou na mão dele e falou: obrigado. Fizemos um acordo aqui nas trevas. É isso. O irmão chegou, entrevista: e aí, crente? Não, nem de crente eu gosto. Está contratado. Beleza, começou a trabalhar. Você consegue imaginar que miséria é essa?
Você ter que negar a sua fé por causa de um emprego. Você ter que negar a sua fé para ter um sustento. Sabe? Então talvez as pessoas na tua escola estão dizendo: agora você virou careta, agora você virou santinha, agora você não faz mais o que a gente faz aqui, só porque agora você disse que entregou sua vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele mudou a minha história. Eu posso não saber muita coisa ainda como esse cego, mas eu sei que Jesus me transformou. Porque eu fico imaginando esse crente daqui, que foi trabalhar nessa empresa. Como é teu nome? Bond. Que? James Bond, agente secreto. Tananã, tananã. Ele trabalhava, agora dá para mim até fazer isso aqui, né? Ele ficava escondido. Quem é você? Agente secreto. Você é crente? Sou crente, mas ninguém sabe. Aí de repente a trombeta toca. Pá! Jesus volta. Aí ele sai do armário. Jesus, eu sou crente, Jesus, não me deixa não. E a igreja subindo e ele olhando. Jesus, me leva, Jesus, me leva, Jesus. E Jesus: não te conheço, mano. Nunca te vi. Sabe, a gente nunca teve relacionamento. Por quê? Porque não pode negar. Por mais que você esteja pressionado, por mais que você esteja pressionada, não negocie o que Cristo fez na sua vida. Perseverar faz parte da restauração. Pastor, eu estou sendo muito apertado lá na minha casa. Eu estou sendo muito apertado lá no meu emprego. Continue, persevere. E o quarto e último ponto: cresça na revelação de quem Jesus é. Olha só a progressão no texto. A primeira vez que o cego falou de Jesus, ele disse no verso 11 assim, um homem chamado Jesus. A segunda vez, ele diz: ele é um profeta. Verso 17. A terceira vez, ele já diz assim, é alguém vindo de Deus. E a quarta vez, verso 38, ele chama Jesus de Senhor. Olha que lindo, igreja. Ele começa dizendo um tal de homem chamado Jesus, e ele termina chamando ele de dono, proprietário, Senhor da minha vida. Eu quero te dar uma palavra nessa noite: cresça na revelação de quem Jesus é para você. Cresça, progrida nessa caminhada de fé. A Bíblia diz que esse homem termina adorando a Jesus, e a palavra aqui significa prostrar-se em reverência. Você sabia que João 9, lá no 35, Jesus encontra com ele de novo? Por quê? Porque ele bateu o pé, não abriu mão de quem Jesus era e fez, aí ele foi expulso da sinagoga. Aí vem agora aqui, João 9, 35, diz a palavra assim: Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Igreja, entenda isso. O sangue de Jesus não apenas abre os nossos olhos físicos, mas ele revela o Senhor para nós. Não pare no seu milagre enquanto Jesus te chama. Cresça na revelação de quem Ele é. Quanto tempo tem que você entregou a tua vida para Jesus? Como está o teu relacionamento com Ele de lá até aqui? Você ainda está com águas nos tornozelos? A Bíblia nos chama para aprofundar. Conheça mais de Deus. Nossa comunidade tem uma ferramenta maravilhosa que é um estudo bíblico ao vivo e online, todo dia às 6 horas da manhã. Nós já completamos 3 anos, mais de 3 anos de estudo. Nós estamos lendo a Bíblia toda, homens e mulheres, lendo, é isso. As nossas vidas estão sendo transformadas. Cresça no Senhor. Pastor, não consigo fazer 6 horas da manhã. Faz em outro horário, mas faça. Aprenda mais de Deus, mergulhe nele. Não se contente em ficar no raso. Nadar em águas profundas é maravilhoso. E para essas águas que Jesus está te chamando hoje, pare de ser um consumidor gospel.
Pare de ser alguém que frequenta só domingo após domingo, e às vezes nem vem todos, vem um e falta 3, mas, sabe, é só um cliente. Pastor, podia orar logo aí, porque eu vim hoje aqui só para receber uma bênção. Tá, tem esse grupo, mas tem um grupo daqueles famintos, que querem mais, e que vão talvez conhecer Jesus só como alguém que disseram que é Jesus, mas depois vão chamá-lo de Senhor, e vão se prostrar e vão adorá-lo. É esse tipo de gente que o Pai está procurando, porque o mesmo Jesus disse em João 4, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como que você está disposto hoje? Só para receber mais uma bênção? Tá, Jesus vai te dar. Eu posso te dar uma notícia boa? Nós vamos fazer uma oração agora e você vai receber bênçãos para a tua casa, para a tua família. Milagres vão acontecer na tua vida. Alguém pode dizer um amém por isso? Amém, vai acontecer. Mas não para aí, segue, aprofunda. Sabe como eu quero te convidar para a gente terminar esse encontro hoje? Adorando a Jesus, adorando, porque foi assim que esse cego concluiu a história dele maravilhosa. Então eu concluo a nossa aqui, te dizendo, a pergunta não é se Jesus tem poder para curar e restaurar, Ele tem todo o poder. A pergunta é o que nós faremos com a luz que recebemos, o que nós faremos com a cura que nos alcançou. Aquele homem terminou a sua história aos pés de Cristo. Talvez você pode continuar aí discutindo religião, talvez você pode continuar discutindo coisas paralelas, talvez você pode continuar adiando decisões, talvez você pode continuar vivendo com áreas que você não se rendeu a Jesus. Isso é uma opção. Ou você pode escolher uma vida plena nele, uma vida completa, um novo tempo na sua história. Então eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, hoje é dia de decisão. Se você precisa entregar a tua vida e receber Jesus como Senhor, faça isso. Assuma que Ele é o teu Senhor. Se você precisa voltar, estava afastado, volte. Hoje é o tempo. E se você já crê, mas está estagnado, decida viver o próximo nível. Vamos além, vamos além. Que você e eu possamos dizer assim, eu tenho tanto tempo de jornada de fé, mas eu hoje conheço Jesus mais do que eu conhecia antes. Antes para mim Ele era só um nome. Hoje é o amado da minha alma, é o meu Senhor e o meu Salvador. João 9 começa com uma discussão teológica e termina com adoração. Hoje é dia de rendição, de recomeço, de cura e de restauração completa na sua vida. Ei, a cura do céu vai te alcançar hoje. Antes da gente orar, eu quero falar do jejum da próxima semana. É o último, gente, dessa série, né? Mas vai ser o mais leve de todos. Põe na tela para nós o jejum da semana. Aquele ali pifou mesmo, já tem pouco e ainda estraga, olha só. Mas eu vou ler para quem está do lado de lá. Carne vermelha é o jejum da semana. Beleza, gente? Vamos juntos. Tira de amanhã. Não dá conta. Que é isso, gente? Pastor, eu nem como carne vermelha. Tira carne branca então. Ok? E pastor, eu gosto demais de carne vermelha. Compra frango e taca açafrão em cima. Vai ficar bem vermelho. Vai ficar amarelo? Mas põe outra coisa. O que faz para ficar vermelho? Tomate. Joga tomate em cima do frango, pronto, né? E vai. E também não adianta nada você tirar a carne vermelha e comer 1 quilo de frango, gente. Aí não resolve. Então, vamos, essa última semana, um jejum assim, para a gente ir direitinho, amém? Ei, pastor, os outros eu fiz uma bagunça. Talvez eu quebrei algum dia, esqueci, porque a gente né? Talvez você estava lá no jejum de pão e de repente, vá para um pão e lembrei, aí voltou. É assim, mas nós vamos prosseguindo, amém? E nós vamos melhorando no Senhor e vamos até o domingo que vem nesse jejum poderoso. Quem está na fé e está animado aí, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e domingo que vem vai ser a última palavra. Domingo para quem vem domingo, sexta ou sábado para quem vem esses dias. Mas eu quero te convidar agora a fazer algo muito especial. Nós vamos orar para que curas e restaurações aconteçam aqui. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que curou, deixa só minha água, Gil, por favor. Aí, obrigado. O mesmo Jesus que curou aquele
cego está aqui hoje. 2 améns, tem gente com fé ali. Esse mesmo Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está aqui, gente, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia: Ele tem cura para você nessa noite. Ele tem cura para você que está online nessa hora, aí na tua casa, no teu trabalho, você que está talvez em outro continente. O mesmo Jesus maravilhoso está aqui. Então eu quero te convidar a fazer o seguinte: fecha os olhos e você vai colocar a mão no lugar do teu corpo que precisa de cura. Se não for possível colocar a mão nesse lugar, ponha sobre o coração. Eu acredito em um Jesus de milagres. Eu acredito em um Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pastor, o médico já disse que não tem cura. O médico não é Deus. Pastor, os exames já disseram que é irreversível. A última palavra é de Deus. Se você precisa de uma cura emocional, coloque as mãos sobre o teu coração. Se você está representando alguém da tua família ou que você conhece que está enfermo, coloque a mão sobre o teu coração. Pense nessa pessoa agora, e o poder de Deus que está aqui vai se manifestar, trazendo cura, trazendo restauração. O mesmo Jesus está passeando no nosso meio, e Ele é poderoso a poder no seu nome. Se você precisa de uma bênção para o teu casamento, de uma restauração para as tuas finanças, de uma restauração na tua espiritualidade, creia que Jesus está aqui hoje e Ele vai te tocar, em nome de Jesus. Receba agora o toque do céu. No céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, e nós invocamos agora a manifestação do céu na terra. Seja curado em nome de Jesus. Doença saia, enfermidade saia. Nós amaldiçoamos agora toda doença, do alto da cabeça à planta dos pés, e nós declaramos uma palavra de vida, em nome de Jesus. Se você está representando alguém agora, creia que nesse exato momento essa pessoa está sendo tocada. Nós vamos testemunhar, nós vamos contar milagres, porque Jesus está aqui, e Jesus é poderoso, Jesus é poderoso. Vamos, igreja, abra a tua boca e já começa a glorificar a Ele, porque o milagre está chegando, o milagre está chegando, a tua bênção está vindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocado, seja tocada agora, em nome de Jesus.